Excelentíssimos, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do nosso podcast Entre Autos e Cafés. E se você quer ser competitivo na OAB, você tem que estudar a matéria mais importante para a sua prova, que é Direito Civil. Civil tem os seus macetes, como todas as matérias, mas e quem aprende esses macetes de Direito Civil, ele ganha mais pontos. Então, peguem o seu café e vamos juntos assim mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai te passar as matérias que a FGV mais gosta de cobrar. Vamos falar aí hoje especificamente de família, mas o objetivo do nosso programa aqui é falar também de sucessões, direitos reais, obrigações e contratos e responsabilidade civil, que são os temas aí mais recorrentes dentro de direito civil aí que a FGV mais gosta. E o objetivo, então, do episódio de hoje é bem simples. De hoje e dos próximos, e acredito que de todos. É você terminar sabendo reconhecer o tema pelo enunciado e o que revisar para não cair nas pegadinhas. Então, no final, como de costume em todos os episódios, a gente vai tentar fechar um plano de revisão para vocês aí de 7 dias e um checklist do que você precisa dominar em direito civil. Civil raramente é você dominar o artigo, até porque civil conta com mais ou menos 2040 artigos, então é meio complicado você decorar. A FGV ela vai te dar um caso real e testa para ver se vocês percebem um detalhe que vai mudar tudo ali naquela questão. Então nós temos algumas pegadinhas clássicas. Se puder falar para nós aí. A gente tem ali uma palavra que muda o resultado, renunciou, não foi avançado, único imóvel, igualdade de condições, a troca ali de conceitos parecidos, servidão e passagem forçada, solidariedade ativa e passiva, posse e propriedade. Então sempre tem ali essas trocas aí de conceitos muito parecidos. E por fim, acho que uma pegadinha clássica aí é a mistura de fatos para te empurrar para a alternativa que é bonitinha, que tá bem escrita, que tá mais completa, mas que pode ali conter algum erro, tá? Perfeito. Para contextualizar vocês aqui, teve uma prova recente aí na OAB que ela envolvia o direito de superfície. E a alternativa, ela parecia óbvia ali para quem estava fazendo a prova, mas tinha uma expressão que no enunciado ali que virava a chave ali da questão, que ele trazia em um determinado período, né, em um determinado trecho, em igualdade de condições. Então isso mudava tudo ali nessa questão específica, ele mudava tudo. Ou seja, não é preferência sempre, né? A preferência ela aparece quando houver uma igualdade de condições, e a FGV coloca justamente isso para ver quem que está correndo ali na hora de fazer a prova e quem que não está. E quem está prestando atenção. Moral de história, pessoal. A dica é: sempre que o enunciado trouxer uma expressão condição, tipo igualdade de condições, único imóvel, não foi pactuado, sem acesso à via pública, você para e pensa: isso aqui é o gatilho da resposta. Se vocês prestarem atenção, não correrem aí na prova de direito civil, muito provavelmente vocês vão salvar boas questões aí de uma matéria que todo mundo tem familiaridade, todo mundo conhece, ainda que um pouco, tá? Até porque geralmente a gente estuda aí 4, 5 anos aí da faculdade e vai ter direito civil. Né? Então, pelo menos uma base a pessoa deve ter ali na hora que vai fazer a prova do OAB. E para começar aqui os estudos, então a gente separou no primeiro bloco, a gente vai falar de família. Em específico, a gente vai tentar trazer então regime de bens, filiação e alimentos. Então esses são os temas que a gente achou interessante trazer para vocês aqui dentro do direito de família. E a ideia aqui é acertar as questões que mais aparecem ali com cara de caso da vida real, sabe? Aquela questão que, fulano de tal casou e levou para o casamento um apartamento de um regime de comunhão parcial de bens. Esse apartamento foi vendido, o dinheiro foi empregado na compra de um outro imóvel, e aí, esse imóvel vai ser partilhado ou não? São sempre questões aí com base de cara, são casos aí de vida real, para você trazer aí a definição que a legislação nos traz. Perfeito. E antes da gente entrar nos temas, acho que a gente vai tentar trazer o conceito para vocês de família. De acordo com a Constituição Federal, a família é a base da sociedade. E por essa razão, né, ela recebe essa uma especial proteção do Estado. Então, o estudo do ramo de direito deve ser sempre realizado sob a luz, né, do direito da família, sob a luz do texto constitucional, que prioriza então a dignidade da pessoa humana e a solidariedade. Perfeito. E a gente tem ali os principais pilares que definem o direito de família ali, os princípios fundantes, né, do direito de família.
acho que o primeiro deles que a gente pode citar é o princípio da afetividade. Afeto é apontado como principal fundamento aí das relações familiares. Então, é uma das bases aí das famílias no âmbito nacional, né? Perfeito. Também nós temos outros pilares, como pluralidade familiar, temos diversas formas de entidades familiares, nós temos a função social da família, a solidariedade familiar, a igualdade, né, da família, a igualdade entre os cônjuges e companheiros. Então, todos esses são pilares muito importantes dentro do direito de família. Então, assim, quando você for pensar em direito de família, você tem que pensar um sistema inclusivo e não discriminatório. Vai ser voltado, então, para a proteção da comunhão plena de vida e para uma garantia de que o Estado intervém de forma mínima, tanto na autonomia e no planejamento familiar. Perfeito. Acredito que, superada essa fase de conceituação prévia, a gente pode entrar aí num clássico aí que sempre está presente, que é o regime de bens, né? O regime de bens no casamento. Casamento e na união estável. A FGV adora cobrar comunhão parcial. O que entra, o que não entra, doação, herança, esforço comum, subrogações. Então, acho que um conceito bem legal para regime de comunhão parcial de bens é que ele é o regime legal, ele é a regra geral no Brasil hoje, pelo menos no nosso Código Civil de 2002, ele é a regra geral, aplicado quando os noivos não escolhem outro regime por pacto antinupcial. E a sua lógica central é a comunicação dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento, presumindo-se o esforço comum do casal na construção desse patrimônio. Lembrando, os noivos são livres para escolher qualquer regime, seja da comunhão universal, da separação total, da participação final nos aquestos, inclusive um não previsto na legislação. Existe a possibilidade da criação de um regime próprio de casamento para aqueles noivos, um ajuste próprio ali para aquele casamento. O casamento ele é uma sociedade e é tratado dentro do Código Civil com o devido respeito ao casamento religioso e à proteção da família, mas como uma sociedade. Para isso é preciso fazer um pacto antinupcial aí em cartório. Perfeito. Lembrando que a gente está falando a gente vai falar do regime voltado para o casamento. Ele é um pouco diferente aí da união estável, né? Vai ter algumas considerações aí, então aqui acho que é mais voltado para a parte de casamento em si. Perfeito. Então aqui é interessante a gente trazer para vocês o que entra na partilha, que são considerados bens comuns, e o que são considerados bens particulares, aquilo que não vai entrar então numa partilha desses bens. Então o que são bens comuns que podem entrar numa partilha? Aqueles bens que passam a pertencer a ambos os cônjuges, né, que é uma ameação, eles são quais? Então, os bens adquiridos a título oneroso, nem você já disse, né? Então, tudo que for comprado durante a união, mesmo que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, foi comprado ali, que não tem uma ressalva, claro, né? Que a gente vai ver mais para frente, mas se for registrado em nome de um dos cônjuges, mas comprado durante a união, ele vai integrar. Fatos eventuais, prêmios de loteria, sorteios ou bens ganhos por acaso. Esse prêmio de loteria, acho que a gente vai trazer mais para frente ali algumas especificidades. Benfeitorias, que são as melhorias, reformas realizadas em bens particulares de cada um, também eles são considerados bens comuns. E frutos e rendimentos, então juros, aluguéis, dividendos de investimento, então mesmo que proveniente de bem particular, não é comunicável aqui no casamento, desde que percebidos ou vencidos durante aquela vigência do casamento, eles são considerados bens comuns. Perfeito. E, à exceção disso, a gente tem os bens particulares, que são aqueles que não entram na partilha. Estes bens pertencem exclusivamente a cada indivíduo e não se comunicam. Começando por bens anteriores, que foi aquilo que a gente já falou, tudo que cada um já possuía antes de casar. Lembrando que, apesar dos que os bens adquiridos por título oneroso durante a união, eles, em regra, vão se comunicar, o produto adquirido da venda de um bem particular que seja reinvestido pelo cônjuge, ele mantém como bem particular, tá? Tem que tomar cuidado com isso. A doação e a herança, bens recebidos gratuitamente durante o casamento, a menos que a doação ou testamento especifique que é para ambos. Então, a herança recebida em nome próprio e a doação recebida em nome próprio não vai se comunicar. A subrogação, que são os bens comprados durante o casamento com o dinheiro da venda de um bem particular. Então, aqui a gente tem exatamente aquilo que eu estava falando, que é a subrogação. Um exemplo clássico é vender um carro antigo de solteiro para dar entrada em um novo. A parte correspondente ao valor do antigo continua sendo particular. Então, ainda que parcialmente para a aquisição do bem existe essa divisão, vai partilhar aquilo que for comum, de esforço comum do casal, e manter particular aquilo que é fruto da venda do bem particular.
os instrumentos de profissão e bens de uso pessoal, livros, ferramentas de trabalho, roupas e joias de uso pessoal, e os proventos do trabalho pessoal, salários e aposentadorias, embora existam discussões judiciais sobre a comunicação de verbas trabalhistas acumuladas, FGTS, eventuais ali verbas rescisórias. Perfeito. Eu acho que um ponto que a FGV gosta de cobrar é sobre os frutos e rendimentos. Então, como que a comunicação, então, dos frutos e rendimentos? Aqui a gente vai falar do regime, da regra geral, que é o regime de comunhão parcial, porque às vezes vai ter uma diferença para os outros regimes. Mas então, no regime de comunhão parcial, presume-se que os frutos e rendimentos percebidos na constância do matrimônio, eles pertencem a ambos os cônjuges. Então, independentemente de quem o gerou ou de qual patrimônio que eles derivaram. Então, não depende se é anterior, se foi um bem adquirido durante a constância do casamento. Se são frutos de bens particulares, eles entram na comunhão, e também os frutos dos bens particulares de cada cônjuge eles vão entrar na comunhão. Não tem, não tem uma distinção. Então, por exemplo, o aluguel do apartamento que o marido já tinha de casar entra na comunhão, desde que percebidos durante o casamento ou pendentes ao tempo ali de cessar a comunhão. Lucros e dividendos também, o STJ já afirmou o entendimento de que o cônjuge não sócio, ele tem direito à ameação dos lucros e dividendos recebidos pelo outro cônjuge sócio, garantindo então a partilha dos frutos patrimoniais obtidos durante a união. Perfeito. A gente segue aqui com investimentos em previdência privada. Valores depositados em planos de previdência privada aberta durante o casamento integram patrimônio comum por serem equiparados a investimentos financeiros. Então, além dos investimentos na questão da previdência privada, os ganhos eventuais, prêmios de loteria ou sorteios realizados durante a união são considerados bens comuns, pois entram na categoria de fatos eventuais. A exclusão dos proventos de trabalho, que em regra os proventos de trabalho pessoal, salários e aposentadorias de cada cônjuge são excluídos da comunhão. No entanto, a jurisprudência mencionada indica que, uma vez que esses valores são investidos ou acumulados, como em dividendos ou previdência, eles podem passar a se comunicar como frutos do esforço comum. Perfeito. Então você tem que tomar cuidado. Esse, então, que a gente falou, falamos sobre como que funcionam os frutos e rendimentos no regime de comunhão parcial, que geralmente é regra geral, né? Perfeito. Em alguns outros, né, que a gente pode trazer aqui para vocês, por exemplo, na comunhão universal, eu tenho uma comunicação de todos os bens, tanto presentes, futuros, bem como também das dívidas passivas e, consequentemente, de todos os frutos e rendimentos, salvo aquelas exceções que são de incomunicabilidade ali, que daí não tem como comunicar. As exceções legais, né? Na separação convencional, por outro lado, a gente sabe que existe uma inequívoca independência patrimonial e os bens e rendimentos permanecem sob administração exclusiva de cada cônjuge. Se separou os bens, não tem por que comunicar os frutos. Então, em regra, não haverá comunicação dos frutos, salvo prova de esforço comum na aquisição de algo específico. Perfeito. E também nós temos a participação final nos aquestos, que, ou seja, durante o casamento, cada cônjuge ele vai administrar seus próprios bens e rendimentos de forma exclusiva. E a comunicabilidade, então, isso vai ocorrer na dissolução do casamento. Então, vai incidir sobre o patrimônio adquirido onerosamente pelo casal. São chamados aquestos. Perfeito. E, para a gente fechar a união estável, a aplicação, em regra, vai seguir a mesma lógica do casamento, sob o regime de comunhão parcial. Na ausência de contrato escrito, aplique-se o regime legal, onde se comunicam os bens e rendimentos havidos durante a convivência. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a eleição de um regime diferente em contrato escrito possui efeitos apenas para o futuro, ex nunc, não retroagindo para comunicar frutos de períodos anteriores à assinatura sem autorização judicial. Perfeito. Aqui dá para a gente falar também sobre os bens adquiridos antes do casamento, que são considerados bens particulares, e os bens adquiridos depois do casamento, que são considerados bens comuns na união estável? Você acha que dá para a gente, Acho justo, até para pelo ter um tempo? pouco mais de clareza, né? Acho que um bate-bola bem rápido, bem simples. Bens adquiridos antes do casamento, bens particulares. Os bens que cada cônjuge já possuía antes da celebração do matrimônio. Eles são, em regra, incomunicáveis, então existe uma incomunicabilidade, eles não entram na partilha em caso de divórcio, permanecendo sobre a propriedade exclusiva de quem os adquiriu.
Dívidas. As dívidas contraídas antes do casamento também são, em regra, de responsabilidade exclusiva do cônjuge devedor. Então, se você tá se casando com alguém que tem várias dívidas aí, em regra, elas vão ser exclusivas de quem as contraiu antes do matrimônio. E a exceção dos frutos, né? Embora o bem em si, como apartamento, seja particular, os frutos que ele gerar durante o casamento tornam-se os bens comuns do casal. Perfeito. E os bens adquiridos então depois do casamento, que são considerados bens comuns, né? A regra geral, a gente segue o mesmo do casamento, é que os bens adquiridos após essa união, de forma onerosa, eles pertencem a ambos os cônjuges. O esforço comum também é presumido, então a lei presume que houve esforço comum na aquisição desses bens, então não é necessário que ambos provar que ambos se ajudaram financeiramente a pagar pelos bens. Uhum. O que pode entrar então na partilha? Os bens imóveis, bem imóveis, os investimentos financeiros, durante ali toda aquela união. E prêmios de loteria ou sorteios ocorridos após o casamento, eles também são considerados bens comuns. E a gente tem as exceções dos bens adquiridos depois que continuam sendo particulares, que é aquilo que a gente falou da subrogação, a herança e doação. Então, e os bens de uso Perfeito. profissional e pessoal, aqui a gente mata a situação, tá? Então, perfeito. Aqui o que a gente passa para vocês, então, de uma maneira bem rápida de passar, porque aqui direito civil é muita matéria. Então, de uma maneira bem rápida, você vai ter que estudar bem particulares, saber a diferença dos bens particulares dos bens comuns, a comunicabilidade dos frutos e rendimentos, isso é importante para a sua prova, e o que acontece com os bens adquiridos antes da união, antes do matrimônio, antes e depois, para vocês saberem qual que vai ser a destinação da divisão. Perfeito. Uma dica rápida, sempre pergunta no enunciado. Esse bem entrou pelo esforço do casal ou veio por liberalidade ou herança? Doação ou herança. Se o cara ganhou na loteria durante o casamento. E um último ponto que acho que é importante a gente destacar para a gente encerrar essa questão, que o STJ afirmou o entendimento de que os prêmios de loteria oferidos durante o casamento ou união estável, mesmo sob o regime de separação obrigatória de bens, são considerados patrimônio comum do casal e devem ser partilhados. Perfeito. Então aí é uma pegadinha de prova aí, anotem aí que se ganhou na loteria durante o casamento ou união estável, mesmo que seja separação total de bens, esse patrimônio é considerado um patrimônio comum e vai ser partilhado. Independente do regime, né? Independente. E então aqui a gente terminou essa parte e agora a gente vai passar para filiação. Perfeito. Acho que Isso. filiação é bem tranquila. A gente vai falar de filiação e presunções, que a FGV gosta ali de prazo, situação limite. Filiação, conceituação. Ela, aliás, não uma conceituação em si, mas em regra ela vai ter muito enunciado com morte, separação recente, convivência, exame de DNA e registro. E a filiação nada mais é do que a relação jurídica de descendência em primeiro grau, sendo regida pelo paradigma da igualdade absoluta e da afetividade. Perfeito. Aqui a gente vai trazer alguns conceitos iniciais, né, da filiação. Entre eles está o princípio da igualdade entre os filhos. Então, né, a Constituição de 88 ela extinguiu as antigas designações de filhos legítimos ou ilegítimos. Então, os filhos havidos ou não da relação eles vão ter os mesmos direitos, seja por adoção ou seja aquela por afinidade. Então, todos eles vão ter os mesmos direitos, sendo proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Perfeito. A gente ali dentro da espécie de parentesco e filiação, o direito brasileiro admite três modalidades principais de parentesco: o consanguíneo ou natural, baseado no vínculo biológico ou de sangue; por afinidade, vínculo entre um cônjuge e companheiro e os parentes do outro, limitado a ascendentes, descendentes e irmãos; na linha reta, esse vínculo não se extingue nem com o fim do casamento, Então, e sogra, uma vez sogra, pro resto da vida. É, sempre tristeza. sogra. E o parentesco civil, né? Que decorre de origem diversa, como a adoção, a reprodução assistida heteróloga, com material genético de terceiros e a parentalidade socioafetiva. Perfeito. Também acho que outro ponto interessante de trazer para vocês é a presunção de paternidade. Então, no casamento, presume-se que os filhos eles foram concebidos na constituição de matrimônio nas seguintes hipóteses. Então, isso daqui é muito importante, a questão de prazos, a questão de numa prova ele vai perguntar se é autorizado, se não é, quando que é o prazo. Então, isso daqui é muito importante. Então, o prazo, se for nascido pelo menos até 180 dias após o início da convivência conjugal,
ou nos 300 dias subsequentes à dissolução do casamento. Ele é considerado, então, presume-se a paternidade, então, nesse caso. Presume-se filho, né? Presume-se filho. Então, esse daqui é um prazo importante. 180 dias, né, após o início da convivência conjugal ou 300 dias após a dissolução do casamento. Então, esse prazo você tem que levar para a prova. Perfeito. A gente tem também a reprodução assistida, os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que o marido já tenha falecido. Então aqui é o marido que deixou, né, o material genético. Os embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga, a qualquer tempo, ou seja, aqueles já preparados anteriormente com material genético de ambos os pais, ou a inseminação heteróloga, desde que autorizada previamente pelo marido. Aqui a gente tem uma presunção de paternidade aí do marido nesses 3 casos, tá? Perfeito. Então, sempre tem que lembrar. Na fecundação artificial homóloga, mesmo que o marido já tenha falecido, vai ser reconhecida a paternidade. Na heteróloga, ele vai ter que ser autorizado previamente pelo marido. E naquelas que são decorrentes de concepção artificial homóloga, a qualquer tempo ele vai ser considerado, então vai ter a presunção da paternidade. Lembrando que a natureza, então, é uma presunção relativa, iuris tantum, ela pode ser contestada pelo marido, mediante uma prova de impotência, por exemplo, ali na época ali na concepção. Perfeito. Então, lembrar, é relativa, mas e depende de prova, tá? O Depende de prova. reconhecimento de filhos. A gente vai discutir com um pouco mais de profundidade à frente, mas o reconhecimento de filhos, em regra, ele se divide aí em 2 casos com um requisito ali a mais para ambos. Existe o reconhecimento voluntário, que é um ato formal, revogável, personalíssimo. Pode ser feito no registro de nascimento, por escritura pública, testamento ou manifestação perante o juiz. Filhos maiores devem consentir no reconhecimento. Então é o pai que chega lá no cartório e fala: ó, tô aqui, atestado de nascimento, meu filho, minha filha, quero registrar. Voluntária. Perfeito. A judicial vai ocorrer por meio de ação de investigação de paternidade, que é imprescritível, é um ponto importante, que normalmente cai em prova. E a gente tem aí a famosa prova de DNA, né? Que é tão cobrada aí no meio judicial para as ações de investigação de paternidade. É o meio probatório mais importante. A recusa injustificada do suposto pai em realizar o exame gera uma presunção relativa de paternidade. É a súmula 301 aí do STJ. Perfeito. Acho que algo interessante para trazer aqui para vocês também é a filiação socioafetiva e multiparentalidade. A gente trata muito hoje sobre o vínculo pelo afeto. O afeto, então, ele é reconhecido como valor jurídico. Ele permite, então, a constituição de vínculo familiar, mesmo sem esse laço biológico. A posse do estado de filho, ou seja, caracteriza pelo conhecimento público e contínuo da condição de filho. Então, isso daí também tem validade. E a multiparentalidade é possível reconhecimento, então, de filiação socioafetiva sem excluir a biológica. Então, eu posso ter mais de um reconhecimento de filiação, permitindo que o filho, então, tenha mais de um pai ou mãe no registro civil. Isso daí foi tema 622 do STF. Perfeito. E acho que, partindo agora um pouquinho para as ações, né? Para o reconhecimento, para o vínculo de filiação, a gente tem o reconhecimento voluntário, e aqui a gente vai apresentar aí um resumo de como funciona aí essas possibilidades e os efeitos desse instituto aí do reconhecimento, tá? A gente tem a possibilidade de uma ação de investigação de paternidade ou maternidade, o que é mais difícil. Embora a investigação de paternidade seja mais comum, a lei também admite investigação de maternidade em casos, por exemplo, de troca de bebês em hospitais. Havendo alguma desconfiança de possível troca de bebês, é possível aí uma ação de investigação de maternidade. Perfeito. Como você disse lá em cima, lá, a ação de investigação de filiação ela é imprescritível. Ou seja, pode ser proposta a qualquer tempo. E quem que são os legitimados, então, para a procuração? São o próprio filho, né, investigante, ou o Ministério Público. Então, a legitimidade passiva vai recair sobre o suposto pai ou a mãe, né? Ou, em caso de falecimento dele, sobre seus herdeiros, no caso de ação pós-morte. Perfeito. E o direito de contestação aí, qualquer pessoa com justo interesse pode contestar essa ação. O marido também tem o direito exclusivo e imprescritível de contestar a paternidade de filhos nascidos de sua mulher para afastar a presunção legal. Então aqui também existe uma questão de imprescritibilidade
Só que tem que tomar cuidado com a possibilidade de um reconhecimento de não paternidade biológica, mas uma paternidade afetiva. O cara que cuida do filho aí até os 16, 17 anos vai descobrir que não é pai, mas foi pai dessa criança durante toda a sua vida. Não seria justo sua exclusão de forma abrupta simplesmente pela não existência do vínculo biológico. Os tribunais têm mantido aí a paternidade, reconhecendo a paternidade afetiva a, a determinados casos, né? Aí não é uma análise de regra, é uma análise de caso concreto. Perfeito. Você já disse lá em cima, mas vale a pena sempre frisar que o principal meio probatório na ação de paternidade, reconhecimento, é o exame de DNA. É a forma mais segura para determinar o vínculo genético. E conforme você já disse também, mas é bom frisar que isso daí sempre cai nas provas. E o que ocorre na recusa ao exame? Que não se admite a condição coercitiva do investigado, né, para coletar o material. Só que essa recusa injustificada em submeter-se ao exame de DNA, ele gera uma presunção relativa a iuris tantum, ou seja, presunção relativa de paternidade. Isso está lá na súmula 301 do STJ. Perfeito. E os efeitos da investigação? Ela se equipara ao reconhecimento voluntário. Então, a sentença que julga procedente a investigação produz os mesmos efeitos do reconhecimento voluntário de filiação. O poder familiar e a guarda do filho reconhecido judicialmente, se menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, ou, havendo ambos reconhecido, de quem melhor atender aos interesses da criança. Lembrando que, quando vocês forem usar aí provas, em especial material escrito, tomar cuidado com a expressão menor, por causa da existência aí do antigo Código de Menores. Sempre trate criança e adolescente como criança e adolescente, ainda que seja repetitivo. É o termo legal hoje, técnico, para se referir a pessoas nessas idades. Então tomem cuidado com isso, em especial em provas aí escritas, segunda fase. A gente tem um efeito específico de proteção. A sentença pode ordenar que o filho seja criado e educado fora da companhia do genitor que contestou a qualidade de filho. Então é um efeito próprio da sentença. Vai depender da análise do caso concreto, vai depender de uma decisão judicial, mas é possível que o juiz ordene que esse filho seja criado e educado fora da companhia do genitor que contestou ali a qualidade de filho, tá? E os efeitos da sentença ex tunc, ou seja, vai retroagir a data do nascimento para todos os fins civis. Só aqui um adendo. Como que você decorava Extunc e Exnunc? Como que você decorou? Qual que é feito Extunc e Exnunc? Da testa? Tapinha na testa é pra trás? Bate na Tunc é testa para testa? trás. Então A ele volta nuca. lá para trás. Agora, Exnunc você bate na nuca e você só vai para frente. Então os efeitos é só dali para frente. Então quando vê Exnunc e Extunc, lembra disso daí. Testa e nuca. Essa é clássica, hein? Clássica, Essa é clássica. clássica. Nós temos uma relativização da coisa julgada. Houve um entendimento importante, tanto do STF quanto do STJ, e eles falam que a coisa julgada ela pode ser relativizada em ações de investigação de paternidade. Então, isso ocorre quando o processo anterior ele foi julgado improcedente por uma ausência de provas, por exemplo, né? Ou porque não houve uma realização de exame de DNA ali na época. Então, permite que a ação seja reproposta para que a verdade real seja buscada, então, por meio de novas provas. Mas, de toda forma, o pai tem que tomar cuidado, né? Não dá pra ser relapso em uma, duas, três ações e achar que na quarta vai dar certo. Se realmente você tem desconfianças na questão da paternidade da criança, vá, realize o exame biológico, faça o que tem que ser feito e verifique a verdadeira filiação ali, né? E a filiação, enquanto relação jurídica, descendência em primeiro grau, não esqueça, vai gerar um conjunto amplo de efeitos que impactam tanto a dignidade e a identidade do indivíduo, como uma dimensão existencial dos direitos fundamentais, quanto a sua esfera econômica, a dimensão patrimonial. Conforme as fontes, essas consequências são regidas pelo princípio da igualdade absoluta, que proíbe qualquer distinção entre filhos biológicos, adotivos ou socioafetivos. Então, havendo o reconhecimento da filiação, ele vai ser filho e vai herdar como seus outros filhos, se não tiver filhos, vai herdar como seu único descendente. Perfeito. Então, aqui a gente pode trazer algumas consequências existenciais, pessoais e de identidade na questão da filiação, né? Referem-se, então, à formação da personalidade, proteção à autoridade. Então, o poder familiar, aqueles complexos direitos e deveres dos pais em relação aos filhos menores, inclui, então, o dirigir a criação e educação, exercer a guarda e exercer obediência e respeito.
Nós temos a parte de representação e assistência. Os pais têm o dever de representar os filhos judicial e extrajudicialmente até os 16 anos e assisti-los após essa idade até a maioridade. Direito ao nome e identidade também é outro ponto importante, que a filiação assegura o direito ao patronímico, que é o sobrenome familiar, e ao registro civil, consolidando então um vínculo de parentesco natural ou civil. Então nós temos também esse vínculo de afetividade. O afeto ele é reconhecido como um valor jurídico, então permitindo essa filiação socioafetiva e a multiparentalidade, priorizando então essa verdade socialmente construída sobre a biológica. E a convivência familiar, que é um direito fundamental do filho ser criado e educado no seio de sua família. E outro efeito aí do vínculo de afetividade, que a gente tem visto muito ultimamente, é a possibilidade de dano moral para o pai que abandona afetivamente seu filho, né? O abandono afetivo hoje gera até direito a dano moral, a depender da situação. E as consequências patrimoniais, econômicas sucessórias, vai gerar direito a alimentos. Então, aqui, não esquecer que os alimentos são recíprocos, personalíssimos e renunciáveis. Então, devendo ser prestados pelos pais para satisfazer as necessidades de vida, educação e saúde do filho, e podendo ser exigidos pelos pais em caso de possibilidade do filho em evento futuro. Os direitos sucessórios de herança, acho que nem precisa se aprofundar, só lembrar da igualdade de condições. Administração e usufruto. Enquanto estiverem no exercício do poder familiar, os pais são usufrutuários e administradores dos bens de seus filhos menores. Então, se porventura houver o reconhecimento de uma paternidade de uma criança que é muito bem de vida, os pais ali que foram reconhecidos vão entrar na administração e vão poder exercer o usufruto sobre aquele bem, usar e fruir. E a questão do bem de família. O imóvel onde reside a entidade familiar, incluindo os filhos, gosta de proteção legal, de imperabilidade, visando garantir o mínimo patrimonial aí para uma vida digna e o direito à moradia. Perfeito. Então, acho que em resumo, o sistema jurídico ele busca equilibrar então a autoridade dos pais com a proteção integral também da criança e do adolescente, garantindo que esse vínculo da filiação ele seja um suporte para o desenvolvimento pleno da pessoa humana e tenha uma segurança material. Perfeito. Ponto de ouro de estudo aí, presta bem atenção. Presunção de paternidade, atenção aos prazos, 180 e 300 principalmente. Possibilidade e efeitos da investigação de paternidade e as consequências patrimoniais e existenciais aí de uma reconhecimento de paternidade, tá? Perfeito. Acho que outro ponto, então, que a gente pode falar aqui é sobre os alimentos e os seus reflexos, né? Os alimentos, eles geralmente vêm na prova com aquela pergunta de pode isso, uma prisão, uma urgência, como que funcionam, então, os alimentos. E os alimentos nada mais são do que prestações destinadas à satisfação das necessidades pessoais de quem não pode provê-las pelo próprio trabalho, compreendendo que é indispensável para o sustento, habitação, vestuário, assistência médica e educação, tá? Perfeito. O que a gente pode trazer que são os principais pontos sobre os alimentos? Então, a gente tem aquele binômio necessidade e possibilidade. Os alimentos, então, eles devem ser fixados na proporção tanto das necessidades do reclamante quanto dos recursos da pessoa que é obrigada a prestar os alimentos. A finalidade, eles vão... Hoje, inclusive, o STJ tem entendido de um trinômio, né? Necessidade, Sim, possibilidade e proporcionalidade. Para não esquecer sim, que perfeito, existe ali a proporção, tem que ser proporcional, né? perfeito, perfeito. Por quê? Porque eles visam permitir que o beneficiário ele viva de modo compatível com a sua condição social também, né? Exato. Nós temos a natureza rebus sextantibus, ou seja, a obrigação ela pode ser exonerada, reduzida ou majorada se houver uma mudança na situação financeira de quem pagou ou de quem recebe. Perfeito. Tem ali como as principais características, os alimentos têm uma natureza personalíssima, sendo um direito que não pode ser cedido ou compensado. E eles são também recíprocos, o dever existe entre pais e filhos e estende-se a todos os ascendentes. Eles, em regra, são irrenunciáveis. Enquanto subsistir o vínculo de direito de família, o direito aos alimentos é irrenunciável, embora existam discussões sobre a renúncia em casos de divórcio, o cônjuge renunciando o alimento ao outro. E eles são impenhoráveis e irrepetíveis. Uma vez pagos, os alimentos não podem ser devolvidos, mesmo que a decisão que os fixou seja reformada. Perfeito. Eu acho que é interessante trazer também a ordem de obrigação e dos alimentos. E também a questão dos alimentos avoengos.
Então, a obrigação ela vai recair primeiro nos parentes mais próximos em grau. Mas existem os alimentos avoengos, que são aqueles pagos pelos avós. Eles possuem uma natureza complementar e subsidiária. Os avós eles só podem ser acionados se houver uma impossibilidade total ou parcial de cumprimento por parte dos pais. Está na súmula 596 do STJ. Perfeito. E a classificação aí quanto à extensão e finalidade. Os alimentos eles podem ser civis ou côngruos, visam manter o padrão de vida e a dignidade do beneficiário. Eles podem ser indispensáveis ou naturais. Eles vão limitar-se ao mínimo necessário para a sobrevivência. Eles podem ser transitórios. Então, eles podem ser fixados por tempo determinado para ex-cônjuges ou ex-companheiros, visando sua reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira, e eles podem ser provisórios, fixados liminarmente no início do processo sob o rito da lei de alimentos. Perfeito. Acho que um ponto também importante é a execução e a prisão civil. Então, o inadimplemento de alimentos ele permite a prisão civil do devedor. Então, a única hipótese que a gente tem de prisão civil é de alimentos. Embora a Constituição ela trate lá também da prisão fugiu o nome do depositário infiel, é isso? Exato. Só que agora A já não pode Constituição mais, né? só que não pode, porque a gente tem aí um tratado Direitos internacional, humanos. né, de direitos humanos que fala que não pode. Então, a única prisão civil admitida é do alimentos. Então, que vai ter prazos de 1 a 3 meses e deve ser fundamentada pelo juiz. Nós temos também a hipótese dos alimentos compensatórios, que são aqueles destinados à manutenção do padrão de vida após aquela ruptura conjugal, e que, segundo o STJ, eles não autorizam o rito da prisão, devido a ter essa natureza indenizatória. E não alimentar, né? Perfeito. E também pode ser concedida a devedores de alimentos que tenham um filho de até 12 anos de idade a prisão domiciliar. Então, é um ponto importante. E é importante ressaltar que as fontes que o direito aos alimentos futuros é personalíssimo, mas as parcelas já vencidas possuem natureza patrimonial e podem ser transmitidas aos herdeiros em caso de falecimento do credor. Então não se Perfeito. transmite o direito aos alimentos futuros, mas eventual dívida alimentar pode sim vir a ser transmitida em caso de falecimento. Eu acho que também é interessante trazer a obrigação de prestar alimentos entre os parentes e entre ex-cônjuges, ele fundamenta-se, né, no princípio da solidariedade familiar. Só que ele possui algumas regras e critérios para aplicação. E vai depender de cada caso. Então, vamos começar então pelos alimentos entre os parentes, que é aquele dever de reciprocidade. Ele vai seguir uma ordem de proximidade estabelecida pela lei, conforme a gente já falou. Então, primeiro, ele vai recair sobre os pais, estendendo-se aos filhos na falta deles, e sucessivamente aos ascendentes, avós, bisavós, sempre do mais próximo ao mais remoto. Perfeito. Aqui a gente tem a ordem de vocação, né? Sim. Então, sempre vai ser aquele mais próximo, e depois a gente vai tentando para os mais remotos. E lembrando que Como a aqui gente já falou, a gente trata também de linha reta, né? sim, não é na linha lateral, sempre linha reta, né? Então nós temos também os alimentos avoengos, que são pagos pelos avós, e conforme a gente já falou, ela é complementar e subsidiária, ou seja, os avós eles só vão ser obrigados a pagar se ficar provado que os pais ali eles não possuem condições, seja total ou parcial, no momento ali de prover o sustento do filho. E por fim, existe uma possibilidade de extensão para os irmãos, germanos ou unilaterais, caso não existam ascendentes ou descendentes em condição de ajudar. Em regra, apenas na linha reta. Caso essa linha reta não seja suficiente ou não tenha condições, busca-se ali aos irmãos, estende-se ao limite dos irmãos. Perfeito. Aqui, Entre eu estou vendo o tempo aqui, por isso que eu tô. Eu acho que aqui é importante trazer os alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros. Eu acho que isso aqui é interessante a gente falar, que diferente dessa relação entre os pais e filhos, onde o dever de sustento ali, ele é presumido, entre os ex-cônjuges, essa obrigação vai decorrer do dever de mútua assistência. perfeito.
Então, que persiste mesmo após essa ruptura, desde que provada a necessidade. Então, aqui a gente vai ter que provar essa necessidade dos alimentos. E além de provar essa necessidade, a gente tem o caráter transitório dessa verba alimentar. Então, e a tendência atual da jurisprudência, especialmente do STJ, é que os alimentos entre ex-cônjuges sejam temporários. Os alimentos vitalícios hoje são excepcionais, reservados a casos onde o ex-cônjuge possui idade avançada ou problemas de saúde que o impeçam definitivamente de trabalhar. Então, a regra é o caráter transitório, é a temporariedade. E os alimentos compensatórios, que destinam-se a corrigir um desequilíbrio econômico gerado pela ruptura, especialmente quando um dos cônjuges abdicou da carreira em prol da família. Note que esses possuem natureza indenizatória e, por isso, não autorizam a prisão civil em caso de inadimplemento, tá? Perfeito. Acho que o critério, então, comum para a fixação dos alimentos, então, é que nem você já disse lá, o trinômio, então, atualmente, né, costumava-se dizer binômio, necessidade e possibilidade, mas então é um trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, o juiz, na hora de aplicar os alimentos, ele vai ter que ver esses requisitos. Perfeito. A gente tem ali a necessidade, deve ser provado que quem pede não tem bens suficientes para prover o próprio sustento. Possibilidade é de quem paga, verificar que não vai desfalcar o necessário ao seu próprio sustento, e a proporcionalidade é que o valor deve ser ajustado para que o alimentando viva de forma compatível com a condição social, respeitando-se o limite financeiro de quem paga. Perfeito. A ação revisional e a exoneração de alimentos é fundamental, conforme a gente já disse também na cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a obrigação de alimentar ela não é imutável, ela vai ser ajustada conforme ali a necessidade e a realidade das partes. Então, acho que é interessante trazer para vocês aqui alguns pontos da ação revisional de alimentos. A ação revisional é um instrumento jurídico que é utilizado quando se pretende alterar o valor dos alimentos já fixados, seja para aumentá-los, majoração, ou para diminuí-los, redução. Ela tem fundamento legal no artigo 1699 do Código Civil, que estabelece que, se após a fixação dos alimentos houver mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe, o interessado pode reclamar a revisão ao juiz. Então, aqui não tem uma coisa julgada material definitiva, né? Ela pode ser alterada, desde que haja alteração do binômio, do trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, a gente pode pedir ao juiz a revisão dos alimentos para mais ou para menos. Perfeito. Novamente, aqui a gente sempre fala, né, que essa revisão ela vai tratar então da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, vai ter que sempre ser analisado por esse trinômio, né, atualmente. E lembrar que a exoneração do pagamento de alimentos é aquele ato que vai extinguir totalmente a obrigação de prestar alimentos. Vai ocorrer por causas, que é quando uma causa que gerou o dever de alimentar, ela vai deixar de existir. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado. Exoneração de alimentos não é automática em caso de maioridade de capacidade civil. Não esquecer disso. Exige-se ação judicial, não é automática. Não Sim. pode deixar de pagar. Se deixar de pagar, pode ir preso. Então, não é porque atingiu a maioridade civil que ela automaticamente vai ser exonerado. Pode ser também em razão de mudança de fortuna. Então, quando alimentando, quem recebe deixa de necessitar dos alimentos por ter adquirido meios próprios de subsistência, ou quando o alimentante, que é quem paga, perde totalmente a condição de fornecê-los. É possível exoneração nesses casos, apesar de que quando envolve filiação é mais difícil, em especial na questão do alimentante, pelo dever aí próprio da família. Os alimentos transitórios, no caso ali de alimentos fixados por tempo determinado para ex-cônjuge ou ex-companheiros, a exoneração ocorre automaticamente ao final do prazo estabelecido. Então, independente de ter readquirido ali a autonomia financeira ou se reinserido no mercado de trabalho, acabou o tempo, acabou os alimentos, ali a exoneração é automática. E a gente tem a renúncia no divórcio, né, que é bastante comum, que a doutrina admite que na dissolução ali do casamento por divórcio ou na união estável, as partes podem renunciar validamente ao direito de alimentos ali entre si. E o que impede pedidos futuros de fixação ou revisão. Aqui a gente está falando de uma renúncia propriamente dita. Perfeito. Então, tanto a revisão quanto a exoneração eles vão depender de comprovação de uma mudança fática na situação econômica e das partes. E eu acho que um checklist aqui para vocês, né, da parte de alimentos. Então, vocês têm que verificar os alimentos, entre parentes e ex-cônjuges, tem que verificar esse binômio, necessidade e possibilidade, que agora é um trinômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. E também vocês têm que estudar a ação revisional e também as causas de exoneração dos alimentos. Fica de olho. A FGV, aí como dica, pessoal. Geralmente cobra princípio mais regra, proteção do alimentando com os limites aí que a gente trouxe.
E acredito que por hoje o episódio foi bastante longo. A gente tem aí dentro do Direito Civil uma extensão grande de matérias. O nosso próximo episódio, o objetivo é tratar de tudo sobre sucessões. Pode ser um episódio também que se prolongue um pouquinho. Então, agradecer a paciência de todos. Comentem aí embaixo quais as maiores dificuldades que vocês têm aí dentro do estudo de direito de família. A gente sabe que tem um novo Código Civil aí em discussão no nosso Congresso Nacional, que pode vir em breve. Mas a gente tem regras bem estabelecidas, alguma coisa vai mudar, mas não tanto quanto a gente imagina. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Vamos ter vídeo aí episódios do nosso podcast de segunda, quarta e sexta nesse momento, e talvez em véspera de prova algum calendário excepcional que a gente vai trazer. E seguindo nosso Instagram, que é onde a gente vai trazer informações sobre todos os bastidores, dicas rápidas, vídeos e o que vocês precisarem, a gente fica à disposição no nosso direct. Perfeito. Excelentíssimos, muito obrigado por nos assistirem. A gente chega ao nosso 10º episódio, então a gente já tem quase 4 horas aí de material gratuito para vocês. Então a gente pede encarecidamente que vocês nos sigam, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que isso vai nos ajudar a conseguir fazer mais, né, episódios, a produzir mais material para vocês e também para a gente entender aquilo que vocês querem que a gente fale, aquilo que vocês estão precisando ali para auxiliá-los na hora do estudo, o que vocês... Então, assim, a gente precisa dessa conversa com vocês, então mande mensagem para a gente, se inscrevam no nosso canal, aqui no YouTube, no Instagram, e vamos juntos, rumo à sua aprovação no AB. Perfeito. Muito obrigado, um ótimo dia a todos, nos vemos no próximo episódio.